As palavras me atingiram como vidro estilhaçando no piso da cozinha. Você tá fora. Caio Sacker nem piscou ao dizer isso. O sorriso sarcástico dele era mais afiado que a carta de demissão que segurava. Na sala de reuniões, ninguém teve coragem de me encarar. 8 anos construindo a espinha dorsal do império deles, e fui descartada porque perdi uma festa. Saí zonza, me agarrando ao silêncio como quem segura guarda-chuva em tempestade de granizo. Mal sabia que aquilo era só a faísca que ia incendiar tudo. Horas antes, eu estava na minha mesa, encarando um e-mail aparentemente inofensivo. Assunto: presença obrigatória, festa de aniversário do Caio. Fiquei olhando para aquela tela por mais tempo do que deveria, o brilho refletindo na minha xícara vazia de café. Obrigatório, para uma festa. Meus dedos pairavam sobre o teclado. Não respondi. Não dava para brindar com espumante e ouvir discurso vazio naquele dia. Não quando a última linha de código de um algoritmo de segurança, avaliado em quase R$ 1 bilhão, piscava na minha frente como batimento cardíaco em monitor de UTI. Me chamo Isadora Martins, arquiteta-chefe de sistemas. Por 8 anos, me chamaram de Firewall com batom. Dediquei tudo ao Grupo Sacker. Noites viradas, finais de semana enfiada em sala de servidor, tapando buraco em falha de segurança antes de alguém descobrir. Enquanto isso, o resto fazia política de bastidor. Fui eu que levantei o escudo que manteve de pé esse castelo de cartas digital. Já o Caio? Bom, ele nunca construiu nada. Filho de peixe, peixe é, e no caso dele, sobrinho do tubarão. Caiu de paraquedas no cargo de vice-presidente com um currículo mais magro que guardanapo de boteco. Bonito, arrogante e viciado em controle. O povo dizia que ele tinha pavio curto e memória de elefante para quem ousasse desafiá-lo. Meu celular vibrou, uma chamada perdida da minha mãe. Logo depois, uma mensagem. Filha, você consegue fazer o jantar hoje? Meu coração apertou. Ela vinha entrando e saindo do hospital fazia semanas. Respondi rápido. Amanhã, mãe. Só preciso terminar esse push. Não era desculpa. Aquela atualização era urgente. O algoritmo que eu criei não era só mais um produto da Martins Inovações Digitais Ltda. Era o esqueleto inteiro do nosso sistema de segurança global. Se eu não fechasse aquele patch naquela noite, a próxima reunião do conselho viraria um show de horrores. Mais uma notificação surgiu. Mensagem de um colega no Slack. Dizem que o Caio detesta quem falta às festas dele. Para ele é tipo um teste de lealdade. Dei uma risada curta. Lealdade? A minha era pro trabalho, não para vinho barato e palminha de parabéns. Estava digitando uma resposta quando outro aviso pipocou. Tô falando sério, Isa. Cuidado! Olhei o relógio, 21h40. Voltei pro código. A festa ia passar, mas aquele sistema era tudo. O que eu não sabia era que deixar um convite no vácuo me custaria tudo no dia seguinte. 9h15 da manhã. Entrei direto numa emboscada. A sala de reuniões estava fria feito sala de raio-x. As paredes de vidro refletiam a cidade lá fora, mas tudo parecia estranho. Caio estava no centro, parecendo o dono do prédio. Terno azul marinho engomado, sorriso de quem já ganhou o jogo. Atrás dele, o tio, o chefão do Grupo Sacker, de braços cruzados, cara de mármore, nem um aceno, nem um bom dia. Isadora, disse Caio, enrolando meu nome como se tivesse gosto ruim. Que bom que veio assim, de surpresa. Meus dedos se apoiaram no encosto da cadeira. Esperei o motivo do show. Ele ajeitou a gravata e continuou, com aquele olhar que não combinava com a palavra profissionalismo. Aquilo era satisfação. A partir desta manhã, seu contrato está rescindido. Efeito imediato. Por um segundo, meu cérebro travou no rescindido. Pensei em corte de orçamento, reestruturação, falha em projeto, mas ele seguiu falando, cada palavra cortando como folha de papel. Você demonstrou falta de comprometimento.
Faltar ao evento de ontem não passou despercebido. Precisamos de pessoas que se encaixem na nossa cultura. Cultura? Eu era a cultura. Fui a muralha que segurou essa empresa quando ela ameaçou ruir. Construí o algoritmo que impediu o colapso de uma rede global. Eu era âncora, e agora estava sendo chutada para escanteio por uma almofadinha cuja maior conquista foi organizar a própria festinha. Engoli seco. Qualquer palavra agora me tiraria a única vantagem que talvez eu ainda tivesse. Então só sorri, um sorriso discreto, mesmo com o chão girando sob meus pés. Mas por dentro o pânico já fazia plantão. O plano de saúde da minha mãe dependia do meu emprego. A última internação dela drenou quase todas as minhas economias. Sem convênio, qualquer consulta virava um rombo. Caio percebeu meu olhar e sorriu mais ainda. Se inclinou sobre a mesa, com as mãos espalmadas no tampo brilhante, e disse uma frase que eu nunca vou esquecer. Nunca pense que você é mais importante do que a minha família. Não foi um conselho. Foi um decreto. Não importava mérito, nem entrega. Era sobre sobrenome. E o meu não era o certo. Peguei minhas coisas em silêncio. As pernas da cadeira arranharam o chão com um rangido amargo. Caio me observava até a porta. O sorriso dele parecia caco de vidro. E ali, no corredor, um pensamento explodiu na minha cabeça. Você acabou de tornar o preço da minha lealdade insuportável. E vai pagar cada centavo. De volta à minha mesa, um envelope me esperava como uma sentença. Papel bege, o brasão do Grupo Sacker gravado. Meu nome em negrito. Ao lado, a tela do computador piscava uma mensagem gélida. Seu acesso foi revogado. 8 anos construindo o sistema de segurança mais forte do mercado. Apagada com uma linha de texto. No escritório, tudo funcionava como se nada tivesse acontecido. Teclado batendo, telefone tocando, mas ninguém me encarava. Quem antes me aplaudia por salvar contratos de milhões, agora achava fascinante a cerâmica do piso. Lealdade, pensei, era igual iogurte vencido, estraga de um dia para o outro. Deslizei o envelope, abri. 2 páginas. Acordo de rescisão, sem reconhecimento, sem obrigado, só blá 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 jurídico, e uma instrução final. Devolva seu crachá até o final do expediente. Segurei firme. O papel cortou o meu dedo, mas não deixei a mão tremer. Dentro de mim o fogo já rugia. Cada plantão, cada feriado pulado, cada noite que abri mão da companhia da minha mãe. Eles reduziram tudo aquilo, um envelope. Eu queria voltar, jogar o papel na cara do Caio e gritar tudo que estava engasgado. Mas não gritei, porque explosão não ganha guerra. Silêncio, sim. Fechei a mochila devagar. Cada clique do teclado parecendo uma conta regressiva. Colegas cochichavam, achando que eu não ouvia. Mas eu ouvia. Ouvia tudo. O que aconteceu? Ela não foi na festa. Uma risada ecoou em algum canto atrás de mim. Respirei fundo e mantive o olhar fixo na mesa. A tela do celular piscou de novo. Dessa vez, não era ela. Uma mensagem deslizou no canto inferior da tela. Número desconhecido, 5 palavras. Saindo do prédio. Café Vila Real. E então, um nome que me fez perder o fôlego por um segundo. Jonas Ribeiro. O burburinho do escritório virou estática. Jonas, ex-diretor financeiro, arquiteto de todas as grandes aquisições do Grupo Sacker, era o cara que sabia exatamente onde a empresa escondia os esqueletos. 1 ano atrás, ele simplesmente desapareceu, se aposentou na surdina, sem discurso, sem despedida no LinkedIn, sem nem um cafezinho com pão de queijo. Sumiu do mapa. Meu pulso latejava nos ouvidos. Guardei o celular na bolsa, peguei o crachá com uma mão e o envelope com a outra. Saí sem olhar para trás. As portas do elevador se fecharam, abafando os cochichos venenosos. Se Jonas Ribeiro estava atrás de mim agora, só podia significar uma coisa: minha história não tinha acabado.
estava prestes a virar um capítulo que nem os figurões do Grupo Sacker conseguiriam prever. O sino sobre a porta do Café Vila Real tocou quando entrei. Ainda segurava o envelope como se fosse um mandado judicial. O café estava quase vazio, exceto por um homem de casaco cinza escuro sentado lá no cantinho. Os cabelos prateados refletiam a luz da manhã que entrava pela janela. Quando ele levantou o olhar, seus olhos estavam tão afiados quanto eu lembrava. Jonas não envelheceu tanto. Ele endureceu. Isadora? Disse ele, levantando só um pouquinho para puxar a cadeira da frente. Senta aqui. Obedeci, com o coração batendo tão forte que parecia um tambor de escola de samba. Jonas, o homem que um dia assinava contratos de milhões de reais como quem assina recibo de entrega de pizza, agora estava ali, me encarando como se estivesse esperando por esse momento há anos. Você tá se perguntando por que eu te chamei, né? Assenti porque abrir a boca naquele momento seria um risco. Ele se inclinou sobre a mesa, apoiando os cotovelos. Antes de sair do prédio há um ano, eu preparei uma coisinha para você. Travei a respiração. Para mim? Jonas sorriu de canto, como quem acabou de lembrar de uma piada boa. Quando você começou a desenvolver aquele algoritmo, eu saquei o valor dele. E também sabia que a galera lá de cima não ia proteger você se a chapa esquentasse politicamente. Então montamos um plano B. Fiquei esperando a pegadinha. Um fundo fiduciário. Um que é dono de uma empresa de fachada, Martins Inovações Digitais Ltda. Faz 6 meses. Você assinou os documentos discretamente, lembra? Aquela papelada que eu te pedi para revisar de madrugada. Estava escondido no meio dos documentos de conformidade. Fucei na memória e me dei conta. Aquela pilha de papelada que ele enfiou na minha mesa às 11 da noite. Eu achei que fosse só mais uma burocracia sobre propriedade intelectual. Se você saísse por vontade própria, tudo continuava igual, ele explicou. Mas se fosse mandado embora sem justa causa, a empresa que montamos assumiria todo o controle do seu trabalho. E adivinha só? Caio Sacker foi lá e puxou o gatilho. A sala girou. Minha garganta secou. Você tá me dizendo... Jonas enfiou a mão no bolso do casaco e puxou um pendrive prateado. Deslizou sobre a mesa como se fosse um revólver. Seu sistema, suas patentes, suas chaves de licenciamento, disse. Tudo isso é seu. A empresa acabou de dar um tiro no próprio pé. Fechei os dedos em volta do pendrive. Parecia que eu estava segurando uma granada pronta para explodir. Jonas se recostou na cadeira. Os olhos brilhavam. Caio achou que te humilhou. Mas na real ele ativou as garras que a gente manteve enterradas por 6 meses. Pela primeira vez desde que o pesadelo começou, algo em mim despertou. Não era raiva, era esperança. Uma esperança afiada, cheia de veneno. O cursor piscando na tela do meu notebook era firme como minha respiração, pelo menos por fora. Da mesa de canto do café, abri um terminal seguro e fiz a transferência. Assinatura digital, verificação em 2 fatores, 8 anos da minha vida pulando dos servidores do Grupo Sacker direto para o cofre blindado da Martins Inovações. Foi quase burocrático, tipo ir no cartório, mas o clique teve o peso de um terremoto. O algoritmo não era mais deles, era meu. Os baristas fofocavam lá no balcão. Alguma treta com o supervisor, aparentemente, mas eu nem ouvia mais. O celular explodia de notificações, e-mails, mensagens no grupo do Slack, uma comoção se espalhando como rastilho de pólvora. Você ouviu? Demitiram a Isadora Martins, aquela que praticamente construiu a espinha dorsal do sistema. O que esses caras estavam pensando? Continuei rolando a tela, ignorando o burburinho. Meu polegar firme, como se fosse uma espada. Meu crachá podia estar cancelado, minha mesa abandonada. Mas pela primeira vez, eu estava mais presente do que nunca. Outra notificação. Agora, uma publicação nas redes sociais. Caio Sacker, cara de pau estampada na tela, segurando um copo de uísque, rindo ao lado de 2 executivos,
como se tivesse acabado de conquistar o mundo. A legenda? Liderança é saber quem realmente importa. Próximo capítulo, a família Sacker em primeiro lugar. Meu maxilar travou. Encarei as palavras até elas virarem um borrão. Um riso seco escapou. Liderança. Caio não conseguiria liderar nem fila de banco num dia de pagamento. E ele nem fazia ideia de que o castelo de cartas dele tinha acabado de ruir. Respirei fundo, a raiva fervia por baixo de uma camada fina de calma. Raiva é como pimenta malagueta, se usar na hora certa explode, se errar a mão, queima a própria boca. E agora? Era a hora. Meu papel era ficar na miúda, invisível, metódica, paciente. Então aconteceu. Um bip suave do notebook, seguido por alertas em cascata, tipo dominó caindo um atrás do outro. No começo parecia trivial. Notificação de licença. Mas aí veio o soco no estômago. Licença de implantação expirada. Entre em contato com a Martins Inovações Digitais para renovação. E o e-mail não estava só na minha caixa de entrada. Estava na de todos os executivos, diretores, vice-presidentes, investidores. Gente achando que essa é só mais uma terça-feira, até descobrir que o sistema principal estava congelado. Sem atualização, sem patch, sem expansão. Só depois que batessem na minha porta. Fechei o notebook, guardei na bolsa e tomei o último gole do meu café morno. Por fora, uma mulher tranquila terminando sua bebida. Por dentro, uma tempestade de fim de mundo prestes a desabar. Enquanto eu dava a última mordida num bolo de fubá com goiabada, o caos já fervia 13 andares acima de mim. Na sala de reuniões, que até ontem parecia um QG de comando, agora era uma panela de pressão. A voz do CEO ecoava nas paredes de vidro. As canetas tremiam nas bandejas. Caio, plantado ao lado dele, estava branco como papel. O sorrisinho de doninho do mundo da noite anterior tinha virado suores correndo pela testa e uma apresentação de slides cheia de telas vermelhas de erro. Todas as funções de implantação global estavam travadas. O chefe de TI, com a garganta mais seca que pão dormido, anunciou: cada nó precisa de uma chave de renovação da Martins Inovações Digitais. Ele lançou um olhar nervoso para Caio Sacker e desviou logo em seguida, como se o nome da moça tivesse virado radiação. Caio deu um soco na mesa. Ela não pode fazer isso. Assinou um contrato padrão de trabalho sob encomenda. A conselheira jurídica ajeitou os óculos e soltou, com a calma de quem já viu muito CEO surtar na vida. Na verdade, não. A Isadora negociou uma cláusula de isenção de propriedade intelectual, atrelada a metas de desempenho. Cumpriu todas, e nem precisou assinar. Vocês não têm como reivindicar nada. A cara da CEO ficou branca, feito lençol de hospital. Depois ruborizou num tom que faria qualquer tomate passar vergonha. A gente pagou o salário dela, bancamos a infraestrutura. Mas o sistema não é de vocês, respondeu a advogada, fria como porta de geladeira. A patente já foi registrada pela Martins Inovações Digitais. Legalmente, é tudo deles. Silêncio. Denso como o ar antes de uma tempestade. De repente, o CEO soltou um rugido. Liga pro Jonas Ribeiro, ele vai saber o que fazer. Um assistente júnior já saiu correndo, tropeçando nas próprias pernas, para discar. O viva-voz conectou, com um bip seco. A voz do outro lado era calma, firme, impossível de não reconhecer. Jonas Ribeiro falando. Jonas, graças a Deus, disparou o CEO. Temos um problema com a Isadora, precisamos de você. Jonas cortou no seco. Tom de aço. Um problema que vocês criaram. Caio empalideceu. Levantou a cabeça com um tranco. Jonas, espera. Mas Jonas não esperou. Aqui vai meu conselho. Desejem sorte à equipe jurídica de vocês. Vão precisar. Plim! A ligação foi encerrada. O CEO ficou olhando para o nada, a boca abrindo e fechando como peixe fora d'água,
até a realidade cair sobre ele como guilhotina. O homem em que ele confiava agora estava do lado da mulher que eles chutaram do barco enquanto afundavam. Enquanto isso, eu estava tranquila, sentada no café Vila Real, folheando meus e-mails com um bolo de fubá com goiabada no prato. Mais alertas chegaram, confirmando o que Jonas tinha prometido. O sistema estava trancado, fechado com corrente e cadeado, e só eu tinha chave. Meu reflexo na janela parecia calmo, até sereno. Ninguém via a tempestade por baixo da superfície, tempestade que eu aprendera a manejar como se fosse uma espada. Lá em cima, eles gritavam. Aqui embaixo, eu sorria. No meio da tarde, a empresa achou que tinha achado a salvação. A sala de reuniões ficou entupida de advogados, laptops, contratos e café frio. Caio sentou na cabeceira, gravata frouxa, mangas arregaçadas. Tinha a cara de quem está a um passo da glória, ou do colapso. Temos um caminho, anunciou a conselheira jurídica, tentando parecer otimista. Se a Isadora não tiver registrado a patente, podemos entrar com um pedido de emergência, argumentar a propriedade anterior por causa dos investimentos. É arriscado, mas pode colar. Caio sorriu como quem ganhou na raspadinha. Finalmente alguém que merece o salário, manda ver, registra agora. Telefones vibrando, dedos digitando, o clima na torre de vidro da empresa era de falsa vitória. Caio até soltou uma risada nervosa, daquelas que tentam abafar o pânico com sarcasmo. Viu? Eu falei que ela era esperta, mas não é imbatível. Vamos enterrar ela empapelada antes que pisque. Mal sabia ele. Em uma mesa de canto no centro da cidade, eu tomava meu café em paz quando o celular vibrou. Notificação push na tela. Simples, devastadora para eles. Patente número 1.190.847 aprovada. Registrada há 2 semanas na Martins Inovações Digitais Ltda, muito antes do Caio pensar na tal festinha de vitória. Sorri devagar. Eu e Jonas tínhamos construído esse plano com meses de antecedência. Eles não estavam caçando brechas, estavam correndo de cabeça contra um muro. Poucos segundos depois, nova notificação. Registro de emergência recusado. Já existia um. Imaginei o momento em que a esperança virou pânico. Imaginei Caio lendo aquilo, o discurso de vitória derretendo na boca como sorvete no asfalto quente. Abri um chat seguro com Jonas. Eles tentaram registrar. J. Digitei, mandando uma foto da tela com a legenda: já se passaram horas. Resposta rápida de Jonas. Linda. Deixe eles se virarem. É hora da fase 2. Guardei o celular. Levantei da cadeira com calma milimétrica. Eles ainda achavam que podiam dar um jeitinho, que um registro de última hora ia salvar tudo. Deixa pensarem. Falsa esperança é veneno doce, e eu não estava com pressa de entregar o antídoto. Pela primeira vez no dia, senti algo próximo da satisfação. Não pela vitória. Isso vinha depois. Era melhor. Era ver o inimigo comemorar num campo de batalha que já estava perdido. Saí do táxi e recebi um e-mail. Assunto: oportunidade estratégica. A Dynamics Soluções queria marcar uma reunião. Tão educado, mas com aquela urgência de quem viu a oportunidade de ouro. Tinham revisado os registros públicos e queriam conversar sobre um acordo de licenciamento na casa dos 9 dígitos. Centenas de milhões de reais por algo que a família Sacker achava que ainda era deles. Não pensei 2 vezes. 10 minutos depois confirmei. Hora e local. Hotel Gran São Paulo. Ironia fina. O mesmo hotel 5 estrelas onde o Caio comemorou sua vitória só 7 dias antes. No saguão, tudo brilhava como ouro de garimpo. Piso de mármore, câmeras disparando na entrada, jornalistas farejando escândalo corporativo no ar. Deixei o casaco cair no braço, caminhei com a segurança de quem sabe exatamente onde pisa. Ninguém sabia meu nome, ainda. Na suíte privativa com vista panorâmica, o CEO da Dynamics me cumprimentou. Senhorita Martins, acompanhamos seu trabalho há anos.
O que aconteceu essa semana? A perda deles é o nosso ganho? Respondi com um sorriso contido. Não vim falar do passado, vim falar de números. As negociações começaram, calmas, bem educadas, tudo por escrito. Advogados rabiscando, analistas batendo cálculos. Rascunhei um e-mail ali mesmo no celular. Assunto: renovação de licença. Corpo: vocês têm 48 horas. Depois disso, o valor da sua empresa começa a evaporar. Escolham com sabedoria. Cliquei em enviar. Sem ameaças, sem drama, só um prazo e uma verdade. Do outro lado da mesa, o negociador-chefe da Dynamics deslizou o contrato. Oferta inicial: 320 milhões de reais, com opções de expansão para 3 continentes. Tracei os números com os olhos, mas mantive o rosto impassível. Controle não é reação, é contenção. Revejam, disse eu, levantando-me. Mas saibam que não estou com pressa. Quanto mais isso demorar, mais influência eu ganho. Na saída, os repórteres se aglomeravam, lentes estalando como pipoca na panela. Alguém sussurrou: é a Isadora Martins? Uma pergunta hoje, uma manchete amanhã. Lá fora, o ar da noite estava mais gelado que porta de geladeira velha. Mas por dentro eu queimava firme, uma chama contida que ninguém conseguia apagar. Eles acharam que tinham me humilhado. Mal sabiam que me entregaram a arma. E agora eu pretendia usá-la com precisão cirúrgica. Eles entraram na sala como se ainda fossem os donos do pedaço. O CEO do grupo Sacker marchava com aquele andar de general, o maxilar travado igual tampa de Tupperware. Ao lado dele, Caio Sacker parecia pálido, mesmo com o bronzeado de quem vive no beach tênis. A arrogância dele virou casca fina prestes a trincar. Me encontraram bem no centro da mesa de conferência, serena, centrada, um copo d'água intocado ao meu lado, só de enfeite. Jonas Ribeiro sentou-se à minha esquerda, pernas cruzadas, passando aquela energia de quem já sabe o final do filme antes do trailer sair. Ele não se levantou para cumprimentá-los, eu também não. Isadora, disse o CEO com uma voz fina e tensa como fio de nylon. Viemos aqui para resolver isso. Inclinei a cabeça só um pouquinho. Para resolver, para quem? Caio forçou um sorriso que não chegou nem no meio do rosto. Olha, vamos direto ao ponto. Viemos preparados. Jonas interrompeu com uma voz mansa e afiada. Sentem-se. E não foi um convite, foi ordem. Eles obedeceram, o que por si só já era uma vitória com gosto de chocolate amargo. Jonas enfiou a mão na pasta de couro e puxou um calhamaço de documentos, jogando-o na mesa de mogno com um barulho seco que coou como tapa na cara. O CEO deu um leve pulo. Os olhos de Caio correram direto para o título em negrito. Contrato de fideicomisso irrevogável. Jonas falou devagar, saboreando cada pausa. Há 6 meses, esse fundo foi constituído sob a lei de Delaware. Ele possui um ativo, a Martins Inovações Digitais Ltda. E agora essa empresa detém todas as patentes. Cada linha de código que vocês achavam que era do Grupo Sacker, agora pertence a ela, completou, com um tom de quem coloca a última peça no quebra-cabeça. O rosto do CEO ficou branco como leite derramado. Isso é impossível. É vinculativo, respondeu Jonas, gelado como mármore. Foi você mesmo que assinou as cláusulas de isenção originais. Te aconselhei a proteger a Isadora, mas preferiu o bom e velho nepotismo. O olhar dele virou lentamente para Caio e, pela primeira vez, o garoto que vivia sorrindo do outro lado da sala parecia minúsculo. Isso, disse Jonas, batendo de leve no contrato com o dedo bem cuidado, é o preço da arrogância. Eu avisei os dois. Escolheram a família em vez da competência. E agora o império de vocês está sangrando bonito. Caio tentou falar, mas só abriu a boca. Nenhum som saiu. O CEO afundou na cadeira.
olhos vidrados, como se estivesse vendo a conta chegar. 940 milhões de reais perdidos. Inclinei-me para frente, entrelacei as mãos sobre a mesa e falei baixinho, com voz firme, cada palavra afiada como gilete. Vocês não me demitiram, senhores. Vocês me libertaram. O CEO segurou o ar. Caio encarou o chão, como se ele fosse responder alguma coisa. E eu? Fiquei ali, sentada. Por fora, uma estátua. Por dentro, uma satisfação sombria explodindo igual fogos de artifício silenciosos. Pela primeira vez, eles entenderam, eu não era mais um fardo. Eu era a conta. Os flashes das câmeras estouraram quando entrei no salão. O maior espaço de conferências do Hotel Gran São Paulo brilhava com os lustres de cristal, as paredes forradas de jornalistas, analistas e investidores esticando o pescoço igual girafa para ver a mulher do momento. No centro do palco, uma mesa longa coberta de seda azul marinho exibia uma única placa impecável: Diretora de Inovação, Isadora Martins. Parei por um instante, deixando o peso daquelas palavras pousar no meu ombro como uma ave rara. Depois, caminhei para frente. Cada passo meu era um ponto final, cada salto ecoando como quem carimba um novo começo. Do outro lado do corredor, as câmeras disparavam em rajadas. Uma semana atrás eu era um vulto saindo do escritório com um envelope na mão. Hoje, eu era a manchete. Sentei-me, ajeitei o tecido do meu blazer e encarei os flashes. Os cliques soavam como aplausos. Na minha cabeça, a voz de Caio ainda ecoava, venenosa. Nunca pense que você é mais importante que a minha família. Deixei a lembrança flutuar por um segundo, depois curvei os lábios num sorriso lento e certeiro. Você tinha razão, Caio, murmurei, baixinho, sabendo que os microfones captariam. Família é tudo. A sua acabou de perder tudo para mim. No pódio, o CEO da Dynamic Soluções anunciou a bomba, um acordo de licenciamento histórico. Avaliação final? 940 milhões de reais. O meu algoritmo, aquele que eles tentaram enterrar, agora era a pedra fundamental da expansão global da Dynamics. O meu nome, não o deles, estampava cada release, cada apresentação para investidor, cada manchete piscando nos sites de finanças. E como se o universo tivesse senso de humor, uma manchete apareceu nas telas atrás de nós. O ar que afundou uma fortuna. A foto? Caio saindo da torre de vidro do Grupo Sacker, com o terno amassado e a cara de quem levou rasteira no tapete vermelho. A arrogância dele foi a estratégia, o orgulho, o carrasco. Cruzei as mãos sobre a mesa e senti uma leveza que eu nem sabia que existia. A libertação não gritou. Ela sussurrou. Constante, firme, real. Pela primeira vez em anos, eu não estava defendendo algo frágil. Eu estava construindo algo invencível. Uma repórter interrompeu o burburinho. Senhora Martins, como é segurar o futuro de uma indústria inteira nas mãos? Olhei direto para a lente mais próxima, meu reflexo brilhando no vidro escuro. Parece, disse suavemente. O começo. Mais flashes, e lá dentro, bem lá no fundo, a tempestade que eu carregava finalmente sossegou. Entrei naquela sala achando que tinha perdido tudo. Mas às vezes, perder o que você achava que te definia é o único jeito de descobrir do que você realmente é feita. Me subestimaram porque eu fiquei quieta, porque não entrei no jogo sujo. O que eles não sabiam é que silêncio não é fraqueza, é estratégia. Se tem uma coisa que quero que você leve dessa história, é isso. Seu valor não é determinado por quem não enxerga você. Você não é descartável. Você não é substituível. E quando o mundo tentar te apagar da história, pegue a caneta e escreva o próximo capítulo com a sua letra. Se isso te tocou, se você já foi descartada, questionada ou deixada de lado, deixa um comentário e me conta a sua história. Curte se você acredita que revidar com inteligência é melhor do que só gritar.
Compartilha esse vídeo com alguém que está precisando lembrar que seu poder não foi embora, ele só estava esperando. E se quiser mais histórias como essa, reais, cruas e sobre vencer do seu jeito, se inscreve, porque acredite, isso aqui é só o começo.